Bom, o que a gente vai querer fazer hoje é resolver, né, modelar um sistema e resolver esse sistema através do espaço de estados. Então, vamos avançar. O sisteminha que a gente tem é esse, né? Um sistema relativamente simples, porque ele é composto de duas molas, K1 e K2. Eu até coloquei os valores aí para a última etapa, principalmente a última etapa, mas na verdade a etapa 2 e a etapa 3, para ser bem franco, né? Eu coloquei uns valores numéricos, então o K1 está valendo 6, o B está valendo 2, o K2 está valendo 8 e a massa eu coloquei 1. A gente não vai se preocupar com unidades, tá bom? Nós vamos supor que todas as unidades aqui, elas são unidades do sistema internacional. O que a gente deseja fazer nesse vídeo é, primeiro, modelar esse sistema por equações diferenciais. Nessa primeira etapa, pessoal, a gente não vai supor aplicação de força nenhuma, ok? Já na segunda etapa, então, com uma força aplicada em M, e essa força para baixo, deduzir a função de transferência x1 sobre f de s. Então, o deslocamento x1 vai ser a nossa resposta, né, a resposta do sistema, e f de s, aplicado em M1 para baixo, vai ser a perturbação ou a excitação do sistema, ok? E por último, através dos estados, da representação de espaço de estados, a gente quer obter o x de t. O x de t ele vai ser uma matriz, na verdade, e quando a gente chegar no espaço de estados fica melhor de explicar, ok? Então, vamos lá. A gente tem o sistema, diminuir aqui um pouquinho a foto do sistema só para não ocupar tanto espaço, e a gente vai retirar as equações diferenciais como primeira etapa de resolução. A gente tem que lembrar o seguinte, nós temos dois deslocamentos, x1 e x2. Nós vamos estabelecer as equações diferenciais para cada um deles, nos baseando na segunda lei de Newton, ou seja, força resultante igual a massa vezes aceleração. Coisa que a gente não pode esquecer, tanto a mola quanto o amortecedor, eles são forças de oposição. Então, nós vamos fazer a primeira equação, montar a primeira equação para x1. A gente teria o quê? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, a massa m vezes a aceleração, aqui em formato diferencial, então segunda derivada de x1, vai ser igual a todas as forças que estão atuando sobre a massa. No caso, essas forças são reativas, né? Elas são de reação. Então, a mola K2, cuja força é diretamente proporcional ao deslocamento, x1, e o atrito, que é diretamente proporcional à derivada, primeira derivada, do deslocamento, ou seja, a velocidade. Existe uma velocidade relativa entre as extremidades do elemento amortecedor. Ok. Para o deslocamento x2, a gente observa que a gente não tem massa. Então, obviamente, o primeiro membro aqui vai ser reduzido a zero, já que a gente não tem massa. E aí, atrelado a esse deslocamento x2, nós temos o amortecedor, fazendo a ponte aí com a massa, né? Então, x2 menos x1, a gente muda a referência agora. E a gente tem a mola K1, que uma das suas extremidades está fixa lá em cima. Então, ela só está sujeita ao deslocamento x2. Da mesma forma que a mola K2, até esqueci de falar, tem uma das suas extremidades fixas, né, lá na parte de baixo da figura. Ok? Então, assim, a primeira etapa seria basicamente isso. Retirar essas duas equações. São duas equações diferenciais, né, no domínio do tempo, obviamente, e tal. Agora, vamos fazer o seguinte. Como a gente já sabe que a segunda etapa a gente precisa retirar a função de transferência, eu vou me dar o luxo, pessoal, de fazer o seguinte. Aplicar Laplace para tentar estabelecer já um padrão de como essas equações ficariam no domínio da frequência complexa. Então, aplicando lá Laplace na segunda derivada de x1, a gente ficaria com ms ao quadrado de x1. Eu não vou colocar parêntese s, da mesma forma que nas duas diferenciais eu não coloquei parêntese t, né, para não sobrecarregar a notação aqui das equações. Então, a gente vai ficar com menos k2 x1 menos b que multiplica s x1
menos x2. Então, só lembrando, primeira derivada tem a ver com a multiplicação de S, segunda derivada com S2. Aliás, no teorema da diferenciação em Laplace, a gente precisaria fazer umas combinações, aí, umas certas operações com as condições iniciais, né, de x1 e x2. Para ficar mais simples o problema, nós vamos ignorar ou simplesmente assumir que essas condições iniciais são zero, ok? Então a gente ficaria com essa expressão e para a segunda a gente teria que 0 igual a menos bs x2 menos x1 menos k1 x2. Então assim, no domínio S a gente teria essas duas equações. O que é que vai mudar para a segunda etapa do nosso problema? O que vai mudar é que ele pede para a gente aplicar uma força. Então, vamos ter aqui uma força sendo aplicada na massa para baixo. Então, aqui a gente vai ter um F, né, no domínio do tempo. Ok? Obviamente que essa força vai entrar nesta equação, porque a força está sendo aplicada na massa. Então, nada mais justo do que modificar essa expressão e não a segunda, ok? Então, vamos nos valer desse detalhe aí para que a gente chegue a resolver a segunda etapa do nosso problema, ok? Bom, a figura está aqui, eu já copiei as duas expressões que nós obtivemos. Agora, precisamos acrescentar a força F aqui, puxando a massa para baixo. Bom, essa força F, pessoal, como está sendo aplicada na massa M, ela vai entrar na estrutura do problema aqui, e eu já vou colocar aqui a sua transformada de Laplace. Portanto, o que é que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar primeiro a segunda equação, vou relacionar x2 com x1, ou seja, escrever x2 em função de x1, porque lembrem que a nossa tarefa é estabelecer uma função de transferência entre f e x1. Portanto, na primeira equação tem x2, eu preciso retirar x2 daí e deixar somente fx1. Como é que nós vamos fazer isso? Então vamos lá. Eu vou pegar a segunda equação, então essa equação, eu vou reescrever da seguinte forma: 0 igual a menos bs x2 mais bs x1, aplicando a distributiva, menos k1 x2. E vou passar tudo que é relativo a x2 para o outro lado do sinal de igualdade. Muda o sinal de tudo, obviamente, e a gente fica com isso aqui, né? Ó, bs mais k1, tudo isso vezes x2, igual a bs x1. E agora, escrever x2 em função de x1, conforme eu já tinha explicado antes. Então aqui eu vou ficar com bs mais k1, aqui em cima bs e aqui x1. Essa relação nós vamos substituir em x2 na primeira equação. Sendo assim, na hora que a gente fizer essa substituição, obviamente, nós não vamos ter mais x2 na primeira equação. É justamente o nosso objetivo. Ok? Então, vamos lá. Então, mudamos de quadro. Já escrevi aqui a primeira equação lá do sistema que a gente tinha, incluindo f. Ainda não fiz a substituição de x2, porque eu quero deixar bem claro como é que vai ficar a expressão, né? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Então, eu tenho m, vamos lá, ms2 x1 igual a f menos k2 x1 menos bs x1 mais bs x2, ok? Vou passar tudo para o outro lado, o que já se apresenta relacionado ao x1. Com isso, a gente vai ficar com ms2 mais bs mais k2, tudo isso que multiplica x1, igual a f mais bs x2. Então, pessoal, fiz questão de fazer essa passagem para deixar bem claro como é que a gente está isolando aí x1, x2, f e por aí vai. Agora,
o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir a expressão de x2 que a gente já tem. Então, ó, repetindo aqui, ms2 mais bs mais k2 x1 igual a f mais bs, que multiplica a expressão de x2. bs mais k1, no caso, né? Isso vezes x1. Ok. Bom, agora, se eu multiplicar o fator bs com a fração, eu vou obter um coeficiente que multiplica x1 e eu vou jogar esse coeficiente lá para o outro lado. Então, eu vou ficar com uma coisa meio grande, né? Então, vamos lá. Vou ficar aqui, ó. Deixa eu até fazer assim. Então, eu tenho que ms2 mais bs mais k2. Vou abrir um colchete aqui, porque agora vem b ao quadrado, s ao quadrado, porque eu fiz a multiplicação de bs vezes bs. bs mais k1. Isso tudo vezes x1 igual a f. E aí eu já estou chegando exatamente onde eu quero. Essa subtração de frações aqui, pessoal, não vou fazer passo a passo, né? Basta travar o vídeo aí, fazer um raciocínio bem simples. Mas a gente vai ficar com um termo aqui que multiplica x1 da seguinte forma. Então vamos lá. Nós vamos ficar com mbs ao cubo mais mk1 s ao quadrado mais b que multiplica k1 mais k2 vezes s mais k1 vezes k2, tudo isso sobre bs mais k1, essa fração inteira multiplica x1, isso aqui é igual a f. Lembrando que o que a gente quer é justamente x1 sobre f. Estabelecendo essa lógica, o que é que nós vamos ter? Então, se a gente passar f para o primeiro membro, obviamente dividindo, e passar o coeficiente de x1 para o outro lado, obviamente invertido, nós vamos chegar que a função de transferência x1 sobre f é exatamente essa daqui. Isso seria a resolução do segundo passo. Obviamente, como a gente colocou valores para os elementos massa, mola, amortecedor, vamos fazer o seguinte, vamos complementar isso aqui e vamos colocar os valores, né? Nada mais justo do que fazer isso. Então, a nossa função de transferência em S, que foi o x1 de S sobre o f de S, nos deu uma função de transferência com o seguinte formato: 2s3 mais 6s2 mais 28s mais 48. Isso, o numerador aqui, 2s mais 6, mas vamos melhorar, a gente pode dividir tudo por 2. Então o nosso g de s vai passar a ser s3 mais 3s2 mais 14s mais 24. E aqui em cima, s mais 3. Ok? E aí a gente fica com esse formato. Observando de que no passo 3 a gente quer trabalhar com os espaços de estados, né, ou com as variáveis de estado, já vamos fazer o seguinte, já vamos dar uma melhorada, porque a gente vai precisar desenhar o diagrama de simulação, e vamos colocar isso aqui, já tudo dividido por S3. Então aqui embaixo a gente vai ficar com 1 mais 3S a menos 1, mais 14S a menos 2, mais 24. Ficou muito espremido. Vamos fazer o seguinte. Vamos escrever mais para cá que fica melhor, né? Então, ó, 1, porque eu estou dividindo tudo por S3. 1, 3S a menos 1,
mais 14s a menos 2 mais 24s a menos 3. Aqui em cima vai ficar s a menos 2 mais 3s a menos 3, ok? Isso aqui, por quê? Porque a gente vai utilizar, para montar o sistema matricial de variáveis de estado, nós vamos implementar o diagrama de simulação. E o diagrama de simulação, e nós vamos usar aqui o modelo canônico do controle, ele fica mais fácil de ser desenhado quando a gente está com os integradores mais expostos. Então essa é a nossa ideia, utilizar a notação dos s elevados a expoentes negativos, expondo assim os integradores. Bom, pessoal, aqui a gente chegou nesse ponto aqui de desenhar um diagrama de simulação. Então vamos fazer o seguinte. O olhar para o denominador... Opa, peraí que aqui faltou um termo aqui no denominador, que é o 1, né? 1 menos 3s a menos 1 e tal. Bom, agora sim. A gente olha para o denominador, e esse denominador, no diagrama de simulação, nos encaminha para a saída do sistema. E a gente pode ver que tem uma sequência aí de 3 integradores, porque tem s a menos 3. Então, o que é que geralmente a gente faz? Ó? Eu vou dizer para vocês a forma que eu examino o diagrama de simulação. Então, normalmente o que eu faço é o seguinte. Eu coloco a entrada, eu sempre atribuo à entrada o valor de U de T, né, a nossa entrada. Aqui sempre vai ter um somatório de grandezas. E aí eu venho para a malha direta e saio colocando os integradores. Deixa eu até desenhar isso aqui melhor. E desenho aqui os integradores. Então, 1 sobre S, que é o S a menos 1. Aqui outro, 1 sobre S. E aqui outro, 1 sobre S. Então, novamente, por que 3? Porque eu tenho um S a menos 3. Se eu tivesse S a menos 2, pararia simplesmente no segundo integrador. Tá? Então, beleza. Agora, vocês me permitam aqui escrever com outra cor. Na saída de cada integrador, eu tenho uma variável de estado. Então, eu vou chamar aqui de x1. Aqui, eu vou chamar de x2. x2. E aqui, eu vou chamar de x3. Ok? Então, por regra, na saída de cada integrador, eu tenho uma variável de estado, ou um espaço de estado. Agora, se a gente observar também, ora, se x1 está desse lado, se x1 está desse lado, obviamente que x1 ponto, ou seja, a sua derivada, está do lado anterior ao integrador. Então aqui eu tenho x1 ponto, ok, pessoal? Então aqui é x1 ponto, é a derivada de x1. Da mesma forma, aqui eu tenho que ter a derivada de x2. E da mesma forma, nesse ponto aqui, eu tenho que ter a derivada de x3. Né? Porque x3 ponto integrado, x3. x2 pontos integrado, x2. x1 ponto integrado, x1. Ok? Então, se na saída do integrador eu tenho o espaço de estado, na entrada do integrador eu tenho que ter a derivada desse espaço de estado. Né? Eu acredito que seja simples de entender isso. E o mais interessante, se eu olhar para o denominador, eu vou ver os coeficientes das realimentações. E como esses coeficientes, engraçado, né? Aqui ó, tem um outro probleminha. Aqui é mais, quer ver? Ó? Aqui é mais, tá vendo? Ó? É esse sinalzinho aqui, então me desculpem. Mas eu tinha que corrigir antes que a gente errasse aqui tudo. Então, o que acontece? Todas as alimentações são negativas, porque no denominador todos os sinais são positivos. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos lá. Se vocês observarem, na saída do terceiro integrador,
eu tenho um ganho de 24, na saída do segundo um ganho de 14, na saída do primeiro eu tenho um ganho de 3. Então, ó, logo depois do primeiro integrador, então eu vou fazer assim, ó, vou puxar aqui um ramo, esse ramo vai entrar num ganho de 3, e isso aqui consolida para mim o primeiro laço de retroação negativa. Na saída do segundo, então, na saída do segundo, eu vou ter um ganho de 14, e ele vem e realiza aqui um outro laço de realimentação também negativa. E finalmente, na saída do terceiro, eu vou ter um outro ganho, que é um ganho de 24. E isso se estabelece como o terceiro e último laço de retroação negativa. Ok? Então vocês podem ver, ó, o 24 está associado com S a menos 3, o 14 com S a menos 2 e o 3 com S a menos 1. Agora eu vou olhar para o numerador. Bom, no numerador eu estou vendo que na saída do terceiro integrador, S a menos 3, ainda tem um ganho de 3. Então, aqui eu tenho um ganho de 3. Depois desse ganho, eu tenho um somador com a saída do segundo integrador, porém com um ganho de 1. Então eu posso pegar aqui direto, ó, com um ganho de 1. E aí sim eu tenho a resposta do sistema. Então o y de t estará aqui na saída desse diagrama de simulação. Ok? E isso, pessoal, é muito interessante desenhar o diagrama de simulação, porque aí a gente tem como analisar por vários métodos diferentes o que está ocorrendo enquanto o sistema matricial de espaço de estados, que é o que eu vou demonstrar a partir de agora. Bom, tendo o diagrama de simulação, fica bem fácil da gente montar o sistema matricial. Eu estou vendo aí que eu tenho 3 espaços de estados, né? x1, x2 e x3, que estão aí em laranja. Então, lembrando, né, eu vou anotar aqui do lado de cá, para ficar mais simples da gente relembrar, que a forma do sistema matricial de espaços de estados tem uma matriz. Tem uma matriz x ponto do lado de cá, que é igual a uma matriz A vezes uma matriz X, mais uma matriz B vezes a matriz U, que é a entrada. E temos uma saída. Então, y igual a uma matriz C vezes a matriz X de estados, mais a matriz D, que relaciona a saída diretamente com a entrada. Tá? Se a gente olhar para o diagrama, a gente não tem uma conexão direta da entrada com a saída. Portanto, isso já sinaliza para mim de que essa parcela aqui eu não vou ter. Ok? Então vamos lá, vamos montar a matriz x ponto. A matriz x ponto ela vai ficar assim, né? Ó. Deixa eu até aumentar isso aqui. Ela vai ficar assim, ó. x1, 1 ponto, x2 ponto, e obviamente eu vou ter que apagar aqui, x3 ponto, igual a matriz A. Então vamos examinar a matriz A. E deixa eu já até tomar a liberdade de fazer assim, ó. Isso aqui vezes a matriz x1, x2, x3, mais a matriz B vezes o U. Lembrando que o U é f de t, tá? Então já vou colocar aqui, f de t. Ok? O y eu também só tenho um y. Então eu vou ficar com isso aqui. Aqui eu vou ter um vetor de 3 posições. Aqui vou multiplicar novamente por x1, x2 e x3. E eu não tenho a matriz D. Ok? Então vamos lá. Como é que a gente vai preencher a matriz A? Veja só. O que é o x1 ponto?
Se vocês observarem, o x1 ponto, eu vou marcar aqui em amarelo e depois, para não destruir o diagrama de simulação, eu apago. O x1 ponto é igual a x2, ó. Ele está no mesmo ponto que x2. Portanto, x1 ponto é igual a x2. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui, 0, 1, 0, porque vai ficar 0 vezes x1 mais 1 vezes x2 mais 0 vezes x3 mais 0 vezes f de t. Ok? Se a gente observar da mesma forma, o x2 ponto é igual a x3. Então, ó, 0, 0, 1, 0. 0 vezes x1 mais 0 vezes x2 mais 1 vezes x3 mais 0 vezes f de t. Agora, o x3 ponto não. O x3 ponto ele é a chegada do f de t, que a gente sinalizou lá no diagrama por u. Então, o f de t chega positivo, 1. Agora, o x1 chega multiplicado por menos 24. O x2 chega multiplicado por menos 14. E o x3 chega multiplicado por menos 3. Então, nós temos isso. Ok? E o y? Bom, o y é 3 vezes x1, 1 vezes x2 e 0 vezes x3. Então, agora nós estamos com o nosso sistema matricial de variáveis de estado prontinho, tá bom? A partir daqui, pessoal, é um cálculo passando pela matriz de transição para poder chegar na resolução, porque o que nós desejamos calcular é esse vetor. A gente tem que ter o valor de x1, x2, x3, e isso é lá no domínio do tempo, ok? Então, o que a gente quer é isso. Então, nós vamos aplicar Laplace novamente nesse sistema matricial. Lembrando que a forma do sistema matricial é essa forma x ponto igual a x mais bf. Se a gente aplica Laplace, lembrando o teorema da diferenciação, então vai ficar com S, a Laplace da matriz x ponto menos o valor inicial igual a x mais bf. Tudo em maiúsculo aí, porque agora a gente está no domínio S. Bom, a gente quer encontrar x. Então, eu tenho que trazer o AX para o primeiro membro, só que eu preciso fazer esse tipo de artifício, porque S é escalar e A é uma matriz. Então, eu tenho que multiplicar S por uma matriz de identidade de mesma ordem, no caso aqui da gente 3 por 3, para realmente não ferir as regras da álgebra matricial. E aí eu passo o menos x0 para o outro lado. Então eu fico com esse SI menos A que multiplica x igual a x0 mais BF. Se eu for jogar o SI menos A para o outro lado, como se trata de uma matriz, eu não posso passar dividindo. Então eu passo o inverso de SI menos A, que é esse termo que tanto está aqui como está aqui, para poder realizar esse cálculo. Ok? Essa inversa nós vamos chamar de matriz de transição. Então, SI menos A invertido vai ser o nosso φ de S, e o nosso sistema fica como esse do retângulo. Então, x igual, logicamente x de S, igual a φ de S vezes x de 0, mais φ de S vezes B vezes F. Eu tenho que lembrar que nós assumimos do início desse problema que as condições iniciais eram nulas. Portanto, esse produto aqui eu não vou realizar. Deixa eu até fazer melhor. Esse produto aqui eu não vou realizar porque x de 0 é 0. Então nós vamos ficar aqui x de S é igual a φ de S vezes B vezes F. Ok? Isso resulta que a gente vai ficar com isso aqui, né? X de S, fiz questão agora de colocar o S para evitar da gente achar que é tempo, tá? X de S igual a φ de S vezes B vezes F. O F é a transformada de Laplace da força. Nós vamos assumir para esse problema de que a força era uma força constante de 10 newtons, ok? Um valor chutado aqui, só para dar exemplo. Então, a transformada de Laplace dessa força vai ficar 10 sobre S, ok? Bom, então, lembrando, né? O que é o φ de S? Então, φ de S é o inverso de SI menos A. Tá. Então, primeiro a gente tem que fazer o SI menos A. Quem é o SI menos A? Bom, se a gente multiplicar S por a matriz identidade, lembrando que a matriz identidade, diagonal principal toda é igual a 1, todos os outros elementos igual a 0, e fizer isso menos a matriz A, lembrando quem é a matriz A? A matriz A é essa matriz aqui,
ok? Então nós vamos obter o que quando a gente fizer esse produto? A gente vai obter uma matriz assim, ó. S menos 1, 0, 0, S menos 1, 24, 14, S mais 3. Ok? Vamos ficar com isso aí. Só que a gente precisa inverter, pessoal. E para a gente inverter, eu não vou usar o método de multiplicar para uma matriz genérica, para igualar a identidade e tal. Não. Vou fazer o seguinte. Eu vou calcular qual o determinante dessa matriz. Então, o determinante de SI menos A. Bom, aí aplica essa RI que já chega no valor do determinante e ele é exatamente o denominador da função de transferência. Se não der, é porque algo está errado, tá? Então você precisa rever seus cálculos. Então, ele vai dar exatamente o denominador da função de transferência, tá? E a outra coisa que nós vamos fazer é calcular a adjunta da matriz SI menos A. Bom, o que é a adjunta? A adjunta dessa matriz SI menos A é a matriz de cofatores sendo calculada a transposta dela. Então, essa matriz ela vai ficar uma matriz assim. S ao quadrado mais 3S mais 14 S mais 3 1 menos 24 S2 mais 3S S menos 24S opa, 24 saiu meio 24 S menos 14S menos 24 e S2. Ok? E a inversa de SI menos A, ou seja, φ de S, fica sendo 1 sobre o determinante de SI menos A, que multiplica a adjunta de SI menos A. Portanto, FI de S, ou desculpa, a matriz φ de S fica 1 sobre S3 mais 3S2 mais 14S mais 24. Tudo isso que multiplica aquela matriz S2 mais 3S mais 14, S mais 3, 1, menos 24, S2 mais 3S, S menos 24S, menos 14S, menos 24, S2. Ok? Então, ela é isso tudo. Agora, se a gente for recobrar, a gente quer calcular x de S. E x de S é igual a isso aqui. Ou seja, se eu pegar φ de S e multiplicar por B, lembrando quem é B, né? Qual é a matriz B? A matriz B é uma matriz cheia de zeros, né? Ela é essa matriz. Portanto, se eu for multiplicar φ de S por B, vocês podem notar que vai ficar uma coisa bem facilitada, não é? Então, vamos lá. Vamos retomar aqui o nosso objetivo. Então, eu tenho que fazer x de S, que é igual a φ BF, que vai dar, se eu pegar a matriz φ
multiplicar pela matriz B, somente os últimos elementos serão considerados, porque somente o último elemento de B é igual a 1, o resto é zero, né? Então vai ficar como? Ó, se eu fizer essa multiplicação, e aí eu aconselho vocês a fazerem com bastante calma, para não errar realmente, eu vou ficar com a seguinte coisa. Primeiro elemento aqui, o denominador é sempre igual, né? Então, S3 mais 3S2 mais 14S mais 24, só que tudo isso multiplicado por S, que vem lá da força, que é 10 sobre S, e aqui 10. Então, se vocês fizerem a multiplicação, vocês vão observar que dá exatamente isso, sem tirar nem pôr. Se a gente fizer a segunda linha, então nós vamos obter uma coisa muito parecida com essa, e vai ficar assim, ó. Já vou colocar aqui, pessoal, como um passe de mágica. A única coisa é que eu vou ter S aqui, que inclusive eu posso cortar com S no denominador. E na terceira linha, e aí me permitam fazer um truque aqui de edição. Deixa eu carregar isso aqui um pouquinho mais para cima, para ficar melhor apresentado. Aqui, ó, vai ficar S2. Tá? Isso aqui é x1 de S, x2 de S, x3 de S. Vai dar exatamente isso aqui, ok? Se realizar com calma, vocês vão perceber que é exatamente isso. Tudo bem? Agora, o que é que está faltando a gente fazer? Ora, o que está faltando a gente fazer, e aí eu vou deixar bem claro, o formato de x1 de S é esse, né? E a gente não tem jeito. A gente, para encontrar x1 de t, a gente vai ter que aplicar a inversa da transformada de Laplace, passando pela etapa das frações parciais. Então já coloquei aqui para vocês, lembrando que o denominador dessas quatro frações são exatamente as raízes do denominador de x1. Então vai dar isso aqui. E aplicando aqui o Laplace invertido, a inversa de Laplace, a gente vai obter que x1 de t vai ficar essa expressão aqui, pessoal. 0,42 menos 0,36 exponencial de menos 2t mais a exponencial de menos 0,5t, que multiplica menos 0,06 cosseno de 3,43t menos 0,22 seno de 3,43t. Isso é o x1. Obviamente que o trabalho que é executado para x1 também deverá ser executado para x2 e x3. Só que eu vou fazer o seguinte, para elaborar x2 e x3, né, sem passar por esse sofrimento das frações parciais, a gente vai usar o site do Wolfram Alpha, né? Eu vou utilizar aquele site para confirmar essa resposta do x1 e obter a resposta do x2 e x3. Depois eu vou usar um outro sitezinho chamado desmos.com para a gente traçar a curva de x1, x2 e x3 e fecharmos assim essa aula, porque já estamos aqui com quase 40 minutos, né, de desenvolvimento. Valeu? Então por essa etapa acabamos, agora a gente vai para outro ambiente. Valeu! Bom, pessoal, para facilitar a nossa vida, né, eu decidi fazer o seguinte, eu nem vou usar a questão do MATLAB, todos os meus alunos sabem que eu realmente gosto muito do MATLAB, mas nem vou usar dessa vez, tá bom? Vou usar o Wolfram Alpha até para fazer propaganda dessa ferramenta gratuita, faz muita coisa de cálculo, muita coisa de física, então vale a pena a gente investir, ó, um tempinho para poder aprender. Você digita, né, wolframalpha.com e aí você se depara com uma tela parecida com essa. Eu digitei aqui, ó, Laplace Inverse Transform.
Então, a transformada inversa de Laplace. Nesse ponto aqui, eu coloquei justamente aquela função que a gente tinha do x1. Então era 10 sobre S que multiplica S3 mais 3S2 mais 14S mais 24. E simplesmente apertei no sinal de igual. Né? O que é que acontece? Ele já coloca aqui para a gente, ó, até para a gente ter uma noção de que se a expressão que a gente colocou realmente está válida, está aqui. Aqui ele dá uma primeira aproximação da resposta, tá vendo? Ó? Ele dá essa aproximação. Da forma que eu coloquei lá né, na parte anterior ao vídeo, ela não está bem assim, mas dá para a gente melhorar, pessoal. Ó, tem um 10 que multiplica tudo aqui. Então, se eu multiplicar 1 sobre 24 vezes 10, vai dar exatamente o valor lá que a gente precisa para chegar na expressão da forma que a gente colocou lá né, na etapa anterior do vídeo, tá bom? E aí você vai fazendo os cálculos. Então dá para melhorar isso aqui, né? Por exemplo, raiz de 47 sobre 2 dá lá o tal do 3,43 que a gente colocou lá na forminha que a gente apresentou na etapa anterior. Aqui, ó, eu vou fazer outro cálculo que é simplesmente colocar vezes S, porque para isso aqui, para obter o x2 que a gente está procurando. Então, você colocou igual, ele vai aqui calcular, né, fazer o esforço computacional dele aqui, ó. Pode ver, ó, o S veio parar aqui, tá tudo sendo multiplicado por 10, e ó a expressão como já muda, tá vendo? Ó? A expressão já mudou aqui, né? Ó, e ele tem um desenvolvimento aqui, tá vendo? Esse daqui é o Wolfram Alpha sem custo, né? Vou colocar outra lá que a gente também trabalhou. Então, vou colocar aqui, ó, que era o S2. Então, na hora que a gente pede, ele vai computar. E, ó, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, S2 aqui no numerador. E o formato da resposta vai dar esse daqui, tá vendo? Tá? Então, cabe a gente aí fazer um esforcinho. Quanto é que dá 11 vezes raiz de 47 e tal? Fazer um esforço aqui que, no final, dá certo. Vale a pena porque é gratuito e, pô, você tem uma ferramenta muito interessante para realizar esses cálculos de transformada inversa, tá? Agora, e para plotar o x1, x2 e x3? Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu usei o desmos.com, tá? Que é gratuito também, basta você colocar esse endereço. E olha que interessante, pessoal. Aqui tá, ó, essa em vermelho é a nossa expressão de x1, essa em azul é a nossa expressão de x2, tá? E essa em verde é a nossa expressão de x3, tá? Então basta você colocar nesse formato, obviamente, que o que é x aqui está valendo como t, né, no nosso problema original, e o y aqui é o nosso x, a nossa variável de estado que a gente tem no nosso problema original. Essa parte final é que eu coloquei uma restrição para o valor no eixo horizontal. Vocês vão perceber no gráfico o porquê disso, né? Mas aqui está toda a nossa expressão de x1, x2 e x3. Então, querendo copiar já a resolução, dá um pausezinho né, no vídeo e já pega essa parte aqui, tá bom? Agora, e as curvas, né? Então, vamos, olha só. As curvas, lembrando, né? Ó, vermelho é x1, azul é x2, verde é x3. Então, nós temos isso aqui, ó. Tá vendo? É esse comportamento aqui da curva que a gente tem. Eu coloquei no 20, o limite lá, porque ó, a partir do 10, as respostas já chegaram no seu regime permanente, tá vendo? Ó, não muda. Eu coloquei até o 20, foi um exagero até, né? Não precisa colocar até o 20, mas eu coloquei justamente para a gente ver qual é o comportamento das curvas, tudo bem? Então, aqui está a resposta vermelho x1, azul x2, verde x3. Ok? Beleza? Vamos para finalzinho do nosso vídeo. Bom, pessoal, para finalizar, a gente tinha obtido que y é igual a 3, 1, 0, x1, x2, x3. Ok? Bom, se a gente fizer aqui a multiplicação, nós vamos obter que y é igual a 3 vezes x1 mais
x2. Se a gente já tem a resposta de x1 e x2, basta que a gente coloque essas respostas nesse sisteminha, né, nessa equação de y, e aí a gente vai obter a resposta de y. Fácil dessa forma, ok? E essa resposta já está no domínio do tempo. Então, perfeito, dá para a gente resolver tranquilo. Valeu, então, agora sim finalizamos essa questão. Bom, pessoal, só para finalizar agora, eu fiz o seguinte. Coloquei aqui, ó, na roxinha, 3 vezes x1 mais x2 e a resposta vai dar essa resposta aqui de cima, tá vendo? Ó? Deixa eu carregá-la para cá, para a gente ter uma ideia. Então, ó, a finalização vai ocorrer aqui nesse valor, que é 1,5 aproximadamente, né? Ó? Vai dar aqui mais ou menos 1,25 por aí. Tá? Então o y, o comportamento y desse sistema, que é o x1, na verdade assim, a saída do nosso sistema para uma força de 10, a saída do nosso sistema vai ser em torno desse ponto aqui de 1,25 aproximadamente. Beleza? Então com isso aí a gente realmente agora finalizou o exercício por completo. Valeu, um abração.